Irmãos queridos, conforme combinado, nós estamos expondo nas noites de domingo o livro de Josué. E hoje abriremos as Escrituras em Josué capítulo 8, os versos de 3 a 29. Josué capítulo 8, de 3 até o 29. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje, em Josué capítulo 8, os versos de 3 a 29, é missão cumprida, vitória alcançada. Irmãos, no militarismo costuma-se dizer o seguinte: missão dada, missão cumprida. Foi dada a missão, se vire e cumpra. No entanto, irmãos, Deus não diz assim, se vire e cumpra. Mas se Deus te deu uma missão, Ele te deu as condições para realizar a missão e Ele vai trabalhar para que você faça o que você deve fazer. Nós temos um mistério tremendo na fé bíblica reformada. Se alguém souber, me ensine depois. Aonde termina a soberania de Deus e aonde começa a responsabilidade humana? Porque esse é um grande mistério. Deus é plenamente soberano e o homem é plenamente responsável. Deus não vai fazer algumas coisas que Ele poderia fazer, mas Ele vai delegar ao homem para que faça. E não como um peso. Eu tenho que fazer. Ele vai dar-nos o privilégio de obrarmos e sermos aqueles que fomos cooperadores para o reino dEle. Dito isto, irmãos, missão cumprida. Nós estamos diante de um texto que agora sim o povo obedece e a missão foi cumprida. Resultado, 2 mais 2, 4. Vitória alcançada. Porque a missão foi cumprida exatamente como Deus mandou. Então nós estamos numa igreja protestante. Irmãos, eu estou sinceramente aborrecido, chateado com o termo evangélico. Está tão desgastado que você se dizer evangélico hoje é uma vergonha, né? Se você falar assim, eu sou crente, piora um bocadinho também. Então, no meio cristão, nós estamos numa igreja cristã, eu vou perguntar assim, nós acreditamos na Bíblia? Acreditamos. Nós acreditamos na oração? Acreditamos. E aí, irmãos, existe algo que está me trazendo uma certa inquietação. Se eu acredito nas Escrituras, por que quando Deus me dá uma missão, eu não vou cumprir exatamente a missão que Deus me deu? Se eu acredito na oração, por que os nossos cultos de oração estão esvaziados? Por que as nossas vigílias estão esvaziadas? E eu estou dizendo isso, irmãos, com base nos horários de culto, sendo aos domingos, sendo nos feriados. Por quê, irmãos? Então existe uma diferença muito grande daquilo que eu creio e do que eu faço. Se Deus me deu uma missão e eu acho que eu vou fazer do jeito que eu acho, não vai ter vitória alcançada. E quanto de marcar passo, isso também está no militarismo, né? Você fica marcando o passo e só sobe poeira, que você não sai do lugar. O quanto de marcar passo está acontecendo na vida de muita gente. Senhor, me ajuda, missão dada, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Se Deus me deu uma missão, Ele me deu as condições de cumprir a missão. E se foi assim, irmãos, e se eu sou um cristão, eu vou para provar do que o meu Deus pode fazer. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nós estamos diante do livro santo, nós estamos diante de uma palavra que vai ser exposta, mas, Senhor, nós temos 2 desafios. O primeiro deles é o Teu Santo Espírito promover um milagre aqui nessa noite. O pregador é um incompetente,
e o teu povo é de dura serviço. Nós não temos condições de comunicar, a menos que o Senhor venha nesse lugar e ilumine os olhos do nosso coração. Então nós te pedimos o primeiro milagre. Faz isso. Mas o segundo milagre, ó Deus, é quando nós sairmos dessa porta, a semente pode cair no meio dos espinhos, ela pode ser recolhida pelas aves, ela pode cair em terreno rochoso. Mas, Senhor, nos ajuda para que essa semente frutifique a 1000 por 1, que nós sejamos aqueles que colocam a palavra de Deus em prática, não sejamos apenas ouvintes, mas operosos praticantes. Senhor nosso Deus, nós precisamos ser diferentes. O mundo está vendo um cristianismo pífio, fraudulento, um cristianismo que quer as bênçãos, mas que não quer compromisso com o Senhor da bênção. E, ó Deus, nós temos clamado há um tempo por um quebrantamento, um avivamento. Então dá-nos, ó Deus, isso. Dá-nos de verdade. Nós não queremos ser a igreja maior de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil, do mundo. Longe disso, Senhor. Mas nós queremos ser aquele povinho que tem aquela esperança do hino que nós cantamos aqui. Quando nós formos para o céu, nós queremos ser reconhecidos como o teu remanescente fiel. Por isso, Senhor, dá-nos a ouvir a tua palavra e dá-nos, ouvindo essa palavra, não pecarmos contra ti, Senhor. Em o nome de Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, Deus fará e o líder está junto. Nós leremos agora dos versos de 3 até o verso de número 9, de forma alternada. Forma alternada, Josué, capítulo 8, de 3 até o 9, alternadamente diz assim: Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Até aí, irmãos, eu li um a mais. Queridos, no verso de número 3, nós vemos que Josué escolheu 30.000 homens poderosos. Mas nós vamos ter um problema. Verso 12, podemos ler juntos, por favor, o verso 12? Tomou também... Alguns críticos dizem 30 ou 5. Como é que é o negócio? Bom, 35. O texto explica o próprio texto. Nós estamos vendo que 30.000 foram enviados com instruções para formar uma emboscada. Então, nós vamos chegar de frente da cidade, a cidade vai sair correndo atrás de nós e, quando eles estiverem correndo atrás de nós, os outros 5.000 que estão se interpondo entre Ai e Betel, para que Betel não receba, ou para que Ai não receba o contingente de reforço de Betel, os 5.000 vão impedir que soldados venham de lá para cá, e quando o povo sair correndo atrás de nós, nós vamos dar o sinal, esse povo vem, os 5.000, e toma a cidade, porque ela vai estar totalmente desguarnecida. Nós, então, voltamos e atropelamos todos aqueles que estão saindo de Ai.
Essa é a estratégia de Josué. Então nós não temos problema nenhum com 30 e com 5. Existe uma estratégia tremenda aqui. Grupos distintos para realização de coisas distintas. Então, irmãos, Josué pretendia isolar Ai. Como Betel estava apenas a 2 quilômetros, qualquer coisa, Betel poderia mandar um efetivo para lá. Dito isto, irmãos, nos versos de 4 a 8, está a forma do ataque operacionalizado. No verso de número 9, Josué com os guerreiros foram se deitar no local da emboscada. Queridos, vejam que para levantar o moral da tropa, o general vai dormir com a tropa. E os oficiais de comando, via de regra, nunca estão com a tropa, irmãos. Os oficiais de comando ficam na retaguarda. E para elevar o moral da tropa, nós estamos vendo um general que eu vou com o meu povo. Por quê? Para mostrar que Deus está conosco. E a propósito, irmãos, os líderes da igreja cristã não são aqueles que dizem assim, vai lá, ó, lá está o caminho. Meu filho, pode ir lá, viu, meu filho? É lá, viu? Não, irmãos, nós não fazemos assim. Nós dizemos assim, filho, encoste aqui, vamos juntos com o papai. Eu vou te ensinar no caminho. Você vai ver o seu pai junto com você fazendo. Líderes nessa igreja, irmãos, não são formados por curso do fulano de tal do outro lado do mundo. Nós encostamos os oficiais uns nos outros para que nós possamos aprender juntos e caminharmos juntos. Aliás, irmãos, no método bíblico de evangelismo, não existe grande cruzada. Sabem qual é o percentual de pessoas que restam na igreja depois de 2 anos de uma grande cruzada com aqueles milhares de conversão? 2%. 2% que foram discipulados. O Senhor Jesus nunca mandou fazer grande cruzada, mas o Senhor Jesus mandou fazer discipulado. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Coloque o sujeito do seu lado e diga assim, veja como eu vivo a fé em Cristo Jesus, para que você também viva esse Cristo Jesus. Josué, portanto, é um líder que vai para a frente de batalha. E pelo verso de número 7, o líder está dizendo para aquele povo, o nosso Deus está conosco e fará por nós. Líderes cristãos, portanto, irmãos, também não ensinam ninguém a ser super-herói. Você é poderoso. Nada disso. Líderes cristãos ensinam outros líderes cristãos a serem humildes, a dependerem completamente de Deus. Um líder cristão que estiver fazendo autoajuda, promoção humanista dentro da igreja, corra dele, porque essa não é a palavra. A ordem do Senhor Jesus é, se você não se tornar como uma criança, você não entra no reino dos céus. E uma criança não é sem pecado, viu, irmãos? Porque a criança é um tremendo de um pecadorzinho. O bichinho já nasce com tudo errado. Você só precisa ensinar o que é certo. O que é errado já veio junto. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo, se tornem como uma criança, Ele está dizendo, sejam completamente dependentes do seu Pai. É isso que as Escrituras estão dizendo. Dito isto, Andrew Murray vai dizer, humildade, o lugar de toda dependência de Deus, é o primeiro dever e a maior vitória da criatura, e a raiz de toda virtude. E o orgulho, ou a perda dessa humildade, é a raiz de todo pecado e mal. Então, irmãos, vocês querem ver alguém cair? É quando o nariz começa a levantar. Fácil. Fácil. O texto diz assim, ficaram em Bet-El, ou Betel e Ai. Então, irmãos, Betel, embora seja perto, na direção oeste-norte, não pode ser vista de Tel El Rajar, porque tem 2 estruturas rochosas que se erguem entre os lugares, no Vadi El Muroged. Sabe o que é o Vadi? É o leito de um rio seco, que na época de chuva ele transborda. Então, o que Josué fez? Eu não sei quem aqui já marchou em rio seco, né? Você desce e marcha encostado dentro do veio do rio. Ninguém te enxerga dentro do veio do rio.
E é isso que Josué fez. Eles desceram no vadi e ficaram ali. Passaram a noite para que não fossem vistos. Não tinha como ver. Bom, irmãos, a história continua. E nós leremos agora dos versos de 10 até o 17 também de forma alternada. Versos de 10 a 17 de forma alternada diz assim: Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele, os anciãos de Israel, diante do povo contra Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, à batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Muito bem. Irmãos, verso 10. Josué e quem? Os anciãos da cidade. Ou do povo, né? Pastor e conselho, irmãos. A Bíblia é essa forma de governar. O governo presbiterial. Quem são os anciãos? São os presbiterós, os episcopóis, ou que nós chamamos de bispos. Bispo, ancião e presbítero são as mesmas pessoas. É o conselho de pessoas experimentadas. Então, a coisa está tão séria aqui que Josué veio junto com o conselho. Aquilo que antes fora um desastre, agora será uma vitória tremenda. E diz o verso, Josué numerou o povo. Nem todo o povo, irmãos, o que era desnecessário, porque agora exigiria mais tempo do que poderia ser poupado. Mas aquela parte do exército que ele planejava, ele selecionou, ele contou 30.000 do povo. E isso, ao que parece, fez para que fosse evidente a conquista de Ai foi realizada sem qualquer perda de homens. Na primeira investida, 36 morreram. Agora ele vai traçar um plano que ele diz assim, eu não quero perder ninguém. E ele está encorajando todo mundo, na confiança em Deus, a prosseguir e subjugar os cananeus ali. Bom, de novo sobre esses anciãos, esses homens governavam junto com Josué e caminhavam junto com o exército. É provável que, para que quando a cidade fosse tomada, esses anciãos garantissem a correta distribuição dos despojos. Porque nós vamos ver aqui que é diferente do que foi em Jericó para Ai, de forma que a liderança da cidade vê tudo que foi conquistado e agora vão dividir essas coisas. Queridos, os versos 11 e 12, os homens ficaram no vale, encostados naquele barranco do vadi. Elicote, comentando, ele diz que esse verso diz que ambas as forças foram empregadas, os 30.000 e os 5.000 para esses serviços, né? Porque há duas ravinas que chegam a uma cabeça em Beitim, ou Betel, e Et-Betel, que é Ai. O corpo dos homens que iria contra a cidade de Ai foi colocado mais próximo do arraial.
O corpo menor, cujo objetivo era evitar a interferência da cidade de trás, foi colocado mais ao longe, num barranco longe da cidade. E que se lembre, como foi observado antes, que Josué estava atacando uma cidade fortificada, que era protegida no flanco por outra cidade. No verso de número 13, Josué foi naquela noite para o vale, Emeque, não o barranco do verso 8, 11, mas uma parte mais larga e aberta do vale, um pouco mais para o sul, e o objetivo era atrair os homens de Ai numa perseguição, como aconteceu na entrada ou na estrada para Gilgal. Dos versos de 14 a 17, a estratégia deu certo. O rei de Ai mordeu a isca e foi atrás de Josué. Olá o general! Se nós pegarmos o general, ganhamos a guerra, né? Então agora nós vamos dos versos de 18 até o verso 23, também de forma alternada, irmãos, de 18 a 23. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Até aqui, irmãos. Então, com base nessa porção do texto, no verso de número 18, o Senhor disse a Josué: estende a lança. Na captura de Ai, como na de Jericó, cada etapa do processo, Deus vai dizendo: faça isso agora, faça isso agora. A missão vai sendo cumprida. No primeiro caso, só a mão do Senhor, Jeová, fez o trabalho. A arca é carregada ao redor das paredes e nós vimos que por 7 dias eles rodearam a cidade, Jericó. Mas agora contra Ai, emprega-se a mão de Israel e, antes de tudo, a mão de Josué. Muito bem. Josué parece tê-la estendido com a lança de luz, como um dardo que ele carregava, irmãos, porque como Moisés tinha estendido a vara de Deus sobre as hostes contenedoras de Amaleque e Israel, até que o inimigo foi cercado com essa ponta da espada aguda. Dos versos de 19 a 23, diz o texto que eles entraram e incendiaram a cidade. Mas nós devemos entender, irmãos, que isso aqui é parte da cidade, suficiente para levantar a fumaça e quem está lá na frente olhar para trás e falar assim: nossa, estão queimando tudo. Por quê? Porque os despojos serão levados. Eles não queimaram tudo a princípio, porque eles tomariam parte daquilo e depois sim, tudo seria queimado. Então, no versículo de número 28, a parte principal da cidade foi queimada, até depois da batalha, e eles haviam retirado todo o gado e todos os despojos. As pessoas que fugiram voltaram atrás. Ou seja, os israelitas que haviam falsificado uma fuga, eles voltaram-se contra os homens de Ai que os perseguissem. Você imagina o seguinte: a população toda de Ai era de 12 mil pessoas. Então, você coloca 12 mil correndo atrás de quantos? A turma que está na frente? 30 mil. Então, de repente, os 30 mil param e dizem assim: bom, então agora nós vamos conversar. Dá 3 para 1, né? 2,5. Muito bem, essa foi a estratégia. O outro grupo fora da cidade, ou seja, aqueles que faziam a emboscada e agora estavam
dentro da cidade, tomando conta da cidade. Então não teve jeito, um sanduíche, né? O grande efetivo veio de lá para cá, o outro efetivo que estava na cidade, que tinha tomado o restante do povo que tinha ficado, vem e espreme as pessoas todas. No entanto, o texto diz que ao rei se levou vivo, porque esse rei havia feito Israel passar vergonha. Agora ele seria morto de forma vergonhosa, ignominiosa. Versos 24, irmãos, até o verso 29, também de forma alternada. Diz assim: tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havido todos caído ao fio de espada, e tendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e passaram a fio de espada. Porque Josué não retirou a mão que estendeu com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Irmãos, quando os versos 24 e 25 dizem que os israelitas voltaram a Ai e feriram-na, quem que esse efetivo de 5.000 deu fim? Deu fim aos homens que haviam ficado, por idade, por enfermidade, por um pequeno contingente, ou eram inaptos para a guerra, ou as mulheres e quem mais estivesse lá dentro. Então foi esse o povo que foi dizimado pelos 5.000. Diz o texto que naquele dia de Ai, 12.000 todos morreram. Não estritamente, mas em grande parte assim é chamada, todos os que estavam em Ai, ou como habitantes constantes e estabelecidos ali, ou até peregrinos que estivessem lá dentro, que não teve misericórdia para ninguém. Quando no verso 26 diz assim, Josué não recolheu a sua mão, ele continuou na batalha e não deixou de lutar, lança na mão até que os estivesse derrotado completamente. Essa é uma visão, irmãos. Mas alguns pensam que isso significa que ele manteve a mão erguida com uma lança. Então, nós vamos fazer o seguinte. Algumas pessoas aqui vão fazer exercício amanhã, porque toda dieta e musculação começa numa segunda-feira. Todo mundo começa de novo na segunda, né? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pezinho de 3 está bom. Você vai ficar com ele assim 5 minutos. Assim, 5 minutos, um pezinho de 3. Se você aguentar 5 minutos, você fala assim, pastor, eu consegui, viu? Quero ver, viu? Então Josué está com um dardo na mão, uma lança que ele varava 3 homens numa batalha. E isso não é menos do que uns 5 quilos. E ele manteria isso durante 4 ou 5 horas de batalha? Só se tivesse alguém segurando o braço dele, né, irmãos? Então eu prefiro entender que o texto diz assim, e Josué não recolheu a mão de lutar, e não que ficou com a lança para todo mundo ver assim, o nosso comandante está com a lança na mão. São coisas que a gente, né, para que o meu comandante está com a lança na mão? Vem ajudar a gente aqui, né? Então é por aí que entendemos esse texto, irmãos. Nos versos 27 e 28, o espólio agora é do povo, irmãos. O espólio de Jericó foi de quem? De Deus. E Acã roubou a Deus, querendo ser um babilônico. Agora nós estamos diante do povo que chega em Ai e Deus diz o seguinte, vocês aprenderam que as primícias são minhas? Porque de Jericó eu exigi que vocês trouxessem e colocassem no meu templo.
Agora, de Ai, vocês podem se apropriar, porque os despojos são de vocês. Então, os despojos foram levados para serem divididos. A vergonha de Israel foi sepultada. No verso de número 29, ao rei pendurou-se numa árvore, na árvore, mas eu gosto da tradução que diz assim, foi pendurado na árvore, irmãos, porque a árvore provavelmente é a mesma árvore na qual foi enforcado o rei de Jericó. Então aquela árvore é a árvore da maldição, aonde Deus está curando a terra que o povo está entrando e está tomando. Quando nós lemos sobre esse tratamento dos inimigos de Josué, nós não podemos deixar de ser lembrados do grande Josué que estava cumprindo a sua missão. Josué, Yoshua, é um nome de Jesus. Jesus é o nome helenizado, no grego, Josué. Então, Josué é Jesus. E nós temos aqui um tipo de Cristo, irmãos, um homem fazendo uma demonstração de que pode subjugar principados e potestades, triunfando deles sobre a cruz. Josué é esse povo, é desse povo o que o hebraico chama de Gohel, o vingador. E é por isso, irmãos, que missão dada, missão cumprida, vitória alcançada. Nós lemos hoje em Apocalipse capítulo 19, o final, o grande julgamento, que tem que aquecer o nosso coração, irmãos. Nós somos aquecidos por duas razões no julgamento. Primeiro, é claro, porque nós estamos sendo salvos. Mas e segundo, porque os ímpios estão sendo condenados. Porque a mesma justiça que salva é a que condena. Então nós temos prazer em que o ímpio seja salvo, em que o ímpio seja condenado e o salvo seja salvo. Voltando ao texto, um grande amontoado de pedras. Então, não só a morte, mas o sepultamento do rei de Ai é registrado, como dos outros 5 reinos, em Josué 10, 27. Nós vamos chegar lá. Mas do mesmo jeito que foi feito com Acã, um monte de pedras, e Absalão, esse tipo de sepultamento é outra forma de maldição, é uma sequência apropriada para o enforcamento de uma pessoa que foi pendurada na árvore. É o que se dá sequência de maldição sobre maldição. Irmãos queridos, vamos concluir aqui fazendo algumas interposições com esse texto. 30 mil homens. 30 mil homens para subjugar 12 mil. Puxa vida, mamão com açúcar, né? Fácil. Ai tinha uma população total de 12 mil homens. Mas dessa vez Josué não levou uma tropa pequena. Ele leva 30 mil homens e ele leva 5 mil homens. Esse grupo de distração serve para que os 5 mil entrem e ao mesmo tempo impeçam que Betel ajudasse. Meu irmão, quando você for decidir algo, principalmente contra aquilo que você já perdeu alguma vez, não entre bambo. Não entre fazendo experiência. Irmãos, detesto médico que está tomando conta do filho da gente e diz assim, nós vamos tentar tal medicamento. Você já vê que o sujeito não sabe o que está acontecendo. E ele usa o filho da gente como cobaia. Vamos testar um, testar outro, testar aquilo outro. Você percebe quando um profissional de saúde é bom quando ele diz o seguinte, olha, você tem isso aqui e eu vou te dar isso aqui. Pode ser que aconteça alguma coisa com o remédio, a gente tal, mas eu vou te dar isso aqui porque isso aqui é para resolver. Quando Josué agora vai para tomar Ai, ele fala assim, vamos mandar mais uma turma aí para ver se... Não. Ele diz assim, vamos ligar o trator e vamos passar em cima disso de uma vez? Irmãos, se eu pudesse, eu pedia aos diáconos para fechar as portas e nós falarmos mais sério. Se tem um pecado que tenazmente te assedia, você vai entrar, esse pecadinho aí, eu dou um jeito, eu saio. Se você não tratar o pecado que te atenta de uma forma definitiva, você vai continuar caindo nele. E de uma forma desonesta com Deus e com as pessoas que te cercam.
Como é que é isso? Eu tenho vício em álcool, né? Aí eu falo para o pessoal assim, entrega lá em casa umas 3 caixas de cerveja, umas 4 garrafas de uísque, que eu vou ficar olhando para eles o dia inteiro dizendo assim, está rejeitado, em nome de Jesus. Vai. Não é isso que as Escrituras nos dizem, irmãos. Ou você encara de uma forma definitiva, você quer saber de uma coisa? Nunca mais. E eu não vou passar perto disso. E eu não vou falar de rabo de saia, tá, irmãos? Porque os homens continuam sendo derrubados pelas 3 barras ao longo da vida. Barra de saia, barra de ouro e São João da Barra. Deus continua derrubando pelas 3 barras e vai continuar derrubando, hein? E se você cair, avisado você foi, hein? Irmão Josué, é algo aqui maravilhoso, irmãos. Ele é um estrategista. Ele usa de sabedoria. Você precisa de sabedoria? Né? Tanto é assim, irmãos, que no verso 8, 7, Deus diz assim, Josué, Deus entregará nas suas mãos. Deus havia soberanamente causado a derrota de Ai, para Ai, de Israel, por causa da desobediência de Acã. Vocês vão perder. Vocês podiam ter ganho, mas vocês vão perder. Mas dessa vez, irmãos, a despeito dos grandes números de Israel, Israel vai ter vitória, mas não é por causa dos 30 e dos 5.000. Israel vai ter vitória porque disse assim o Senhor Deus, eu dei a vitória para vocês. Irmãos, eu gostaria que vocês voltassem para casa hoje com algo tremendo no coração. Se humilhem perante a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele te exalte. Não bata no peito não, dizendo assim, eu tenho 30.000, vocês têm 12. Se Deus quiser, com 3.000 do lado de lá, Ele te bota para correr, hein? Você quer ver outra coisa? Os jovens, né? Os jovens. Pastor, eu tenho saúde. Eu me garanto. É mesmo? Não, eu vou tomar um remédio para essa dor de cabeça ali, tá sarado. É mesmo? Olha, o remédio para dor de cabeça vai funcionar se Deus disser, funcione. Caso contrário, você vai me aparecer com um tumor galopante na cabeça, em 60 dias no máximo você está morto. Então, uma aspirina funciona? Claro que funciona, se você tiver a bênção de Deus para que isso funcione. Caso contrário, você pode ir para a China, para os Estados Unidos, gastar tudo que você tem e você não escapa. Então, irmãos, cuidado com a soberba. Eu posso. Eu tenho dinheiro. Eu tenho saúde. Tiago diz assim, vocês deviam ter cuidado, porque a vossa vida é como a neblina. Em saindo o sol, acabou, hein? A lança, irmãos, mais uma vez erguida por Josué, representava o sinal do avanço. Para lembrar o povo, marchem que Deus vai nos entregar na mão essa cidade. E aí, quando Josué levanta aquela lança, ele está lembrando para o povo, eu estou aqui junto com vocês e o nosso Deus disse que Ele fará por nós. Irmãos, na junta diaconal hoje foi feita uma devocional, né? A nossa Constituição diz que toda reunião nossa deve começar com uma pequena devocional. Ainda que você não explique o texto bíblico, você deve ler um texto e deve orar. A Bíblia fala por si mesma. E o texto lido foi o Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, aos seus amados Ele os dá enquanto... Então, irmãos, ser cristão não é estufar o peito e dizer, eu vou fazer. Ser cristão é dizer assim, nós vamos vencer, porque o nosso Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, por favor, mas pastor, Deus já tinha dito para Josué que a batalha estava vencida. Não era só chegar e ir tomando? Deus não falou
a vitória é sua, hein? Então você pode chegar lá, não coloca o escudo na frente não. Chega lá de peito aberto, que seu peito vai parar as flechas. É? Vocês estão percebendo, irmãos? Deus falou assim, é de vocês. Entrem lá com tudo que vocês podem. Deus não gosta, Deus não aprova corpo mole, Deus não aprova nada, irmãos, que não nos custe. E eu ficava com ódio do meu pai, quando ele falava assim, enquanto você não trabalhar para conquistar, você não vai dar valor. Vocês já ouviram isso aqui em algum lugar? Enquanto você não trabalhar para saber quanto custa, você não vai dar valor. Já ouviram isso, não já? Então, irmãos, enquanto Deus não nos ensinar quanto custa, nós não valorizamos. Esse é o nosso problema de confissão de pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Você já viu como é que é oração de pecado? Você pede perdão no atacadão. No atacadão. Perdoa aí, né? Esse monte de pecado. Aí nós vamos para a blusinha. Senhor, me dá uma blusinha. Olha, ela é desse tamanho, ela tem umas bolinhas assim, tem um babadinho do lado de lá, tem um fecho assim e tal. Senhor, é aquela sim. Mas se o senhor quiser dar aquela que é mais carinha ali, também pode, né? Então, a nível de perdão de pecados, você tal. Mas a nível daquilo que você realmente quer e dá valor, você desce a detalhes. Questione-se, meu irmão, sobre o quanto de verdade você quer perdão de pecados e vida nova, hein? Irmãos, Deus usa homens. Via de regra, Ele usa homens, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Homens que colocam tudo o que têm no amor por Deus. Nós temos promessas ao longo das Escrituras, irmãos. Como diz o mineiro, tem um cadinho, né? São 7.706 no Velho Testamento e 1.104 promessas no Novo Testamento. Um total de 8.810 promessas. Tem alguém aqui que tem... Não levanta a mão não, hein? Não faz bobagem de levantar a mão não. Tem alguém aqui que tem caixinha de promessa em casa? Joga fora quando você chegar em casa. Que é isso, pastor? É, meu irmão, joga fora. Pastor, o senhor está mandando eu jogar caixinha de promessa da Bíblia? Estou, meu irmão, joga fora. Sabe por quê? Não existe promessa sem responsabilidade. Deus não prometeu nada a ninguém que Ele não desse uma responsabilidade respectiva. Você vai para Deuteronômio capítulo 28 e você vai ler lá, bênção e maldição. Então não existe esse negócio de recompensa sem trabalho, sem esforço, porque o reino de Deus é tomado com muito esforço. Isso é Bíblia, viu, irmãos? Então, por favor, não ache que Deus vai te dar promessas, 8.810 promessas, sem você arregaçar as mangas e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto a fazer o que for para usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor me deu, então agora o Senhor me ajuda a conquistar o que o Senhor me deu. Será que nós estamos crendo, irmãos, como igreja reformada, demais na soberania de Deus, esquecendo da nossa responsabilidade? Eu acabei de dizer desse púlpito, hein? Seja um crente dependente de Deus, hein? Cuidado, hein? Mas eu vou repetir, será que nós estamos crendo demais na soberania de Deus e nos esquecendo da nossa responsabilidade? Irmãos, nós estamos com 5 congregações. Reverendo Ricardo começa terça-feira. Pela graça de Deus, nós estamos vendo uma mão grande sobre a vida desse homem. O que o reverendo Ricardo conseguiu naquela escola, se não for Deus, eu não sei o que é mais não. Mas, irmãos, nós temos uma missão. Eu não conheço o seu vizinho. Você tem que chamar seu vizinho para poder vir para cá. Eu não conheço o seu parente. Eu não conheço as pessoas que você encontra pela rua. É você mesmo. E nós temos, então, que na responsabilidade humana dizer o seguinte, venha para cá, venha conhecer o meu Deus. Isso você pode e deve fazer. Bom, irmãos, vamos abrir a Escritura, irmãos, para terminar. 2 aos Coríntios 5:10. 2 aos Coríntios 5:10.
2 aos Coríntios 5, verso 10. Vamos ler juntos, por favor, queridos? Leiamos. Porque importa que todos nós na liturgia, nós lemos a respeito do juízo final. Um dia você vai chegar diante de Deus para prestar contas por aquilo que você fez. Eu não vou estar com você, sua esposa, sua mãe, ninguém. É você com Deus. Você está em paz? Você está em paz o seguinte, todos os dons que você tem, você está exercitando para o reino de Deus. Você está? Qual é o seu talento que está sendo usado para a glória de Deus? Responda você com você mesmo. Missão dada, missão cumprida, vitória alcançada. Deus está dando a missão, Deus está dando todas as condições de desempenharmos a missão, mas, por favor, irmãos, o que nós temos feito? Ouçam, aquilo que Deus disse para que nós fizéssemos, Ele não vai fazer. Se Ele não fizer pela sua vida, Ele encontra outro para fazer, mas os propósitos eternos não serão frustrados. Você vai perder a oportunidade de ter sido um elemento nas mãos de Deus. Eu não entendo. Se Deus disse assim, faça, eu acredito, e você não faz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aí nós temos uma igreja que não ora, nós temos uma igreja que não está fazendo aquilo que deveria fazer. Vamos ficar de pé, irmãos? Reverendo Ricardo, o senhor nos dirige a Deus, por favor?